A paz do Senhor Jesus. Você sabia que Jesus apareceu muitas vezes no Antigo Testamento? Antes da sua encarnação como Verbo divino, nós vemos inúmeras passagens em que ele veio a falar com os servos seus. É o que nós chamamos de teofania ou cristofania. É a aparição de Deus ou de Jesus no Antigo Testamento. E não é difícil de entender essas aparições e nem de perceber quando elas aconteceram, vista que todas as vezes que Jesus se apresentou na teofania, ele veio em forma de anjo, mas não como um anjo comum. Nota-se que todas as vezes que falar Senhor vai estar em maiúsculo e também sempre o termo será usado o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Jesus, ali naquela forma falando com os servos seus. Em Gênesis 18, do 1 ao 14, nós vemos uma aparição dessa a Abraão nos carvalhais de Manré, e Abraão sempre falava com esse anjo na seguinte forma: meu Senhor, se achei graça em ti, não passe-te daqui. Olha que o termo aqui está em maiúsculo. Em Gênesis 22, 1 e 2, nós temos aqui uma passagem interessante, porque o anjo do Senhor se apresenta a Abraão, antes dele levantar o cutelo e ferir o menino, ele fala a seguinte frase: não faças tal coisa, porque bem sei que temes a Deus, falando de uma outra pessoa. Mas logo a frase seguinte, ele declara ser o próprio Jesus: e não me negastes o seu único filho. Então ele está ali declarando literalmente a Abraão: eu sou o próprio Jesus. Em Gênesis 32, do 22 ao 31, temos a passagem que Jacó luta com o anjo e o vence. Literalmente a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus, ou seja, o próprio anjo do Senhor ou o próprio Jesus. O termo ali usado é: eu vi a face de Deus e a minha alma está salva. O próprio anjo do Senhor ou o próprio Jesus ali com Jacó naquele momento. Em Josué 5, do 13 ao 15, ele apresenta para Josué como príncipe dos exércitos do Senhor e recebe a adoração de Josué. E nós sabemos que anjo, nem ele aceita adoração e nem nós devemos adorá-lo. Isso é bíblico. Em Juízes 3, do 15 ao 22, ele aparece aos pais de Sansão. E os pais de Sansão questionam o seu nome e ele diz: por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Aí nós vamos em Isaías 9,6, onde fala sobre o Messias ou sobre Jesus. Isaías fala: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, e assim sucessivamente, visto que é o próprio Jesus que conversou com os pais de Sansão. Em Juízes 6, 11 ao 14, ele aparece para Gideão e nota-se que ele recebe a adoração, o sacrifício e o propósito de Gideão. Não é difícil entender que esses anjos não são anjos comuns, visto que anjos não aceitam adoração, como diz em Apocalipse 19, 10, e nem devem ser adorados, como diz em Colossenses 2, 18. Então você pode identificá-los pelo modo que eles falam, se eles recebem ou não adoração e sacrifício, e como eles se apresentam àqueles a qual eles manifestaram a sua forma. Você sabia disso? Maranata, ora vem, Senhor Jesus.